Hoje a gente vai continuando aqui, a gente vai ler Mateus, capítulo 22. Pedro que vai ler. A festa de casamento. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para sua fazenda e o outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse: A minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas, convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto os bons como os maus. E o salão de festa ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: Amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Os fariseus saíram e fizeram plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns de seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige, e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são os nomes e a cara que estão gravadas nesta moeda? Eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso, então deixaram Jesus e foram embora. Naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filho, o irmão dele deve casar com a viúva, para ter filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim, ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este, e também com o terceiro, e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E quando a ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leem o que Deus disse? Ele afirmou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos. Quando a multidão viu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a sua alma e toda a sua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. O segundo mais importante, e parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nestes 2 mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente?
De Davi, respondeu eles. Jesus tornou a perguntar: então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Isso aí. Grande. Tem bastante coisa. Muita coisa. Muita coisa. Eu vou começar pelo começo. Essa primeira parábola aqui, né? Que é a parábola do banquete nupcial. É basicamente muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque os que são escolhidos são aqueles que vivem no estado de santidade, certo? Uhum. Quem não vive nesse estado será lançado às trevas. Não possui a roupagem do casamento. A roupa de gala, digamos assim. Assim como a gente já leu vários capítulos, quando Jesus fala em parábolas, ele é muito complexo, né? Ele sempre tenta inverter a nossa lógica das coisas. Então, com essa parábola não é diferente. Ela tem vários pontos aqui que acabam dificultando assim nosso entendimento. Então, por isso que a gente precisa de muita oração e ver todo o contexto do que Jesus está falando para não sair falando besteiras, né? Pegar um Sim. texto isolado e fazer malabarismo, né? Então, aqui é mais ou menos o que você falou. Então, assim, Deus, como aqui você lê o texto, Deus, ele tinha o povo escolhido, né? Porque está falando dessa questão do reino. Ele tinha o povo de Israel que acabou rejeitando a Deus. Então ele chamou e tal, Ah, e o povo. É mais ou menos nesse se refere a sentido. isso. Mas é que tem muita coisa para falar dessa parábola, não é tão simples. Mas Vamos não que lá. o povo de Israel, não que o povo de Israel era um povo, só o povo de Israel seria salvo, porque teve outras nações que vão receber a salvação também. Não era só os israelitas, até porque dentro do povo de Israel tiveram muitos perdidos. Então, não é tão simples falar dessa parábola. Mas é basicamente assim, Deus ele já conduziu o barco da salvação. E aí cabe a pessoa escolher se vai entrar nesse barco ou não. O barco é o barco da salvação. Os escolhidos vão ser quem vai entrar nesse barco. Então, eu tô dentro desse Certo. barco, eu faço parte dos escolhidos. Mas também posso rejeitá-lo. Só que aí entra aquele debate de calvinismo e arminianismo de novo, se eu sou o povo escolhido individualmente ou coletivamente. Então por isso Ah, que ele é mas bem longo. aí não faz sentido, né? Não, essa Mas é discussão já longo. não acho que cabe aqui, porque é, ele escolheu todos. Inclusive Não, quem não mas é porque conhece no final, Jesus. Jesus fala, muitos são convidados, mas poucos são os escolhidos. Então, por exemplo, Então, Deus chamou muita gente, mas ele escolheu, independente se você vai ou não, ele já escolheu individualmente, entre aspas, algumas pessoas. Então não tem como você rejeitar porque você já foi escolhido. não, você foi chamado. Você só será escolhido depois do julgamento. Então, é aí que tá o debate, entendeu? Mas O não é tão arminianismo tá simples. certo quando eles falam que Deus tem o controle. Não é que ele tem o controle. Ele sabe, ele transcende a dimensão do tempo. Então, o tempo para ele é um objeto palpável, que pra gente não é. Entendeu? Então Uhum. ele sabe o começo, meio e o fim. Ele sabe como a história começou, como é que ela vai terminar. Agora, não faz sentido dizer que as escolhas não são nossas, porque as escolhas são nossas da nossa vida. Sim. Quem pegou e Inclusive, enterrou os muitos aqui talentos rejeitaram, né?
Porque Jesus, nessas parábolas, Jesus está falando das nossas próprias escolhas como seres humanos, do nosso livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de fazer o bem por aí, e você tem o livre-arbítrio de fazer o mal, de roubar, de fazer um monte de merda. Você escolheu trabalhar de forma honesta, certo? Uhum. Ou você foi induzido a trabalhar de forma honesta? Sim. Você escolheu. Então, é uma escolha sua, de qualquer forma. A chave é Cristo. Por quê? Porque ele te falou que se você tiver. Se você foi chamado, você pode ser escolhido. Só que você tem que estar Então, com vestes cerimoniais para estar escolhido, para ser escolhido. Você está com vestes cerimoniais? sim. Veste cerimonial, para mim, são os seus pecados. É o que você fez na sua vida. É, a É o santidade, né? modo como você vive, a santidade, entendeu? Que nem tá falando aqui, né? No versículo 3, Deus mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então, assim, é, a, a graça ela é irresistível. Quem são os Ou, empregados? não, então, ele chama muitas pessoas. Ele São os chama todo mundo. trabalhadores. Lembra? Não, eu digo assim, aqui foi um povo que ele escolheu primeiro. Só que Hum, esse povo que ele escolheu primeiro, que ele foi chamar, eles não quiseram vir. Ou seja, você consegue rejeitar o chamado de Deus. Então, Deus ele chamou todo mundo, mas você pode optar por rejeitar esse chamado, que é o que está falando na parábola. Só que é eu uma acho que eu tinha. parábola também. Não, No eu acho que eu tinha calvinista, ele fala que chamado arminianismo, mas é calvinismo. Eu acho que eu confundi os nomes. É. o calvinismo ele fala que você não consegue rejeitar o chamado de Deus, porque se ele te escolheu para ser salvo individualmente, você não consegue rejeitar. Então, o Então, calvinismo não é cristão. mas é isso que é um debate, né? Por isso que eu não quero O entrar muito, porque calvinismo não é cristão. Porque Cristo então, falou mas que você aí pode escolher. Os caras falam que não. Então, é porque eles pegam outros textos também, não é só isso, a gente tá lendo só um texto aqui, entendeu? Não, tudo bem. Eu tô comparando o que a gente viu em Mateus por enquanto, né? É, Ou em Faz, outros evangelhos também. faz um pouco de sentido, embora tenha o como é que se fala? A contradição, né? Também. Eu acho que ambas as teorias estão sustentadas no Não, o negócio. calvinismo tá certo quando ele fala. O calvinismo tá certo quando ele fala que Deus tem o controle do início, meio e fim, porque ele não enxerga o tempo, a gente está inserido no tempo. Deus enxerga o tempo de cima, certo? Uau! Ele enxerga o tempo de cima. Agora, beleza, agora não significa que ele predestinou todas as coisas, que ele só sabe o começo e o fim, o meio e o fim. Ele já viu a história inteira que a gente tá vivendo. Mas as escolhas da nossa vida são livre-arbítrio. Ele não tá Uhum. aqui intervindo em nada. Ah, não, aí eu já acho que o senhor intervém em algumas situações. Sim. Aí não tem Não, nem. Sim, intervém, lógico em que intervém. algumas situações. Sim. Muitas situações, né? Mas não a ponto de ser 100% do controle. Porque se ele entregou a terra aos homens, os homens vão fazer algumas coisas que Deus simplesmente vai permitir. É, sim, Mas ele intervém através de anjos. Ele mesmo também. intervém. Das duas maneiras, de Através de várias maneiras. anjo dele, através de um bicho, através de chuva, do jeito que ele quiser. De várias formas. Os meios, as ferramentas, o como. Com acidentes, né? Vou jogar chuva. Vou Também. jogar. Pragas. Pô, Então, deve ser divertido ser Deus, né? Cuidado, viu, que a outra pessoa que pensou assim, a última pessoa que pensou assim. ela caiu lá de cima. Não tô É falando aquele que eu filme do quero Todo ser. Poderoso, né? Você já viu? Já. Muito Então. divertido. Isso foi engraçado. Muito divertido.
No final aqui ele fala, né, dessa questão que é interessante. Eles chamam, no final, convidar as pessoas na rua, né, os bons e os maus, e aí teve uma pessoa que não tava com a roupa de festa. E aí Deus vai e rejeita essa pessoa. É engraçado, né? Por que esse detalhe da roupa? A roupa é a santidade. Não é, a roupa não é a roupa. A roupa é o corpo. A roupa é o nosso corpo. O que você fez com o seu corpo? Você encheu ele de cachaça e saiu transando com todo mundo que viu pela rua? Ou você se preservou, você não bebeu um monte de cachaça, entendeu? É a questão da santidade. É contra o nosso desejo. Porque a gente vai ter desejo de ser que nem um animal. Se deixar, fica bebendo o dia inteiro, não faz mais nada da vida. Tem várias pessoas que fazem isso, não tem? Então, Você mas eu conhece pergunto. uma meia Não dúzia só de gente que faz isso? outras coisas também, né? Que são os prazeres da carne. Então, O que aí eu você pergunto, pergunta? quem define quais são os parâmetros que vai te tirar do céu? Então, por exemplo, na Bíblia fala que os glutões, Jesus fala, né? Que os glutões não vão entrar no reino do céu. Os mentirosos não vão entrar no reino do céu. Então, nesse sentido, se você for colocar por pecadores que não vão entrar no céu, aí fica a questão, quem vai entrar no céu, né? E se você vai falar assim, os bêbados não vão entrar, beleza. Mas os mentirosos também não. Os homossexuais também não. A lista é gigante, né? Então imagina, só de você ser glutão, já te tira do céu. E aí, como é que Sim, fica? mas aí é uma A minha prática irmã, deliberada, né? Fernando, é uma a minha prática irmã, deliberada do pecado, né? Então, é uma pessoa que escolhe praticar aquilo, escolhe ser aquilo, entendeu? Então, daí eu acredito que seja nesse sentido. Não de alguém que vez ou outra comete algum desses pecados, mas se arrepende porque entende que esse pecado nos separa dele. é porque você vai ficar cometendo pecado o resto da vida e se arrependendo? Não faz sentido isso também, né? Sim, com certeza, não faz. Não é pra ser E aí, assim, né? mas aí, como é que fica a situação? Por isso que Paulo Como falou é que na fica o carta quê? dele. Não, por isso que Paulo falou na carta dele que quem não casou não case, quem for casado se comporte como se não tivesse casado. Tipo, o Paulo tava preocupado com isso mesmo, com o estado de santidade, quando ele falou isso. Entendeu? E quanto mais você se liga ao evangelho, essas coisas, menos você quer cometer pecado. A ponto de chegar a ser muito compreensível a vida de uma freira, a vida de um padre, né? Não é Mas aí verdade? você não tá pregando um tipo de perfeccionismo? Você não tá pregando, você tá vivendo. Sim, mas você acredita que dá pra chegar a um nível de perfeição moral? Aqui na Não Terra, não. igual a Jesus. Não igual a Jesus. Mas parecido é o que todos nós buscamos, né? É o Sim. que as irmãs tentam fazer nos conventos. É o que os padres tentam fazer. Ah, mas não Entendeu? só esses. Eu acho que existem muitas outras pessoas simples, sabe? Que vivem uma vida ordinária e buscam fielmente ser como Jesus nas pequenas coisas. E elas vão construindo uma vida de temor, uma vida piedosa. São justamente os santos, né? E essas pessoas que a Esther falou. Você vai ser julgado também de acordo com o seu conhecimento. Então, se você sabe das coisas, você vai ser julgado de acordo com o que você sabe. Exatamente. Agora, se você não sabe de nada, e será que Deus não lhe deu a, Deus não lhe deu este talento
do questionamento, da sabedoria, da inteligência. Aí eu fiquei pensando essa semana, aquele cara que fica gritando o dia inteiro, Corinthians, Corinthians, o que acontece quando um cara desse morre? Ué, aí é ele com Deus, né? Não, Ele tomou aquilo. será que chega? Idolatria. É idolatria, isso é idolatria. Ele passou a vida inteira dele colocando esse Corinthians. time acima de Cristo, acima do Deus. Mas a maior parte do brasileiro faz isso, Gabi. Que brasileiro que vai na igreja de domingo? Ninguém, quase. Ué, um monte. Não, tá. No nosso meio, um monte. Mas do brasileiro médio, o carnavalesco, não. Eles ficam em casa assistindo futebol e gritando Corinthians. É isso que eles ficam fazendo. Não, mas por isso que Jesus falou. Por isso Jesus falou que no fim dos tempos seria como nos tempos de Noé, que muitas pessoas iam estar vivendo uma vida comum e vão ser pegas desprevenidas e não vão ser salvas. Então, tipo, na época de Noé, quem foi salvo? 8 pessoas. E no fim do Nossa! Perante o mundo inteiro, né? Você leu o evangelho da Igreja Católica desse domingo? Não. É exatamente esse. Então é mais ou menos isso, que no fim dos tempos pouquíssimos vão ser salvos, né? Então, na verdade, a salvação sempre foi para a minoria das pessoas. A maioria vai se perder. Por que é? A maioria. Tipo, vamos dizer que 90% de toda a sociedade vai se perder. É verdade. Sei lá, quem somos nós, né, pra julgar essa gente que grita Corinthians o dia inteiro? Não tô dizendo do corintiano, tô só falando do cidadão médio, né? Muitas pessoas se preocupam com o seu dia a dia, que é o que a gente vai falar aqui mais pra frente, né? Não, e a idolatria não é do colocam Deus demônio. em primeiro, não colocam Deus em primeiro lugar na vida, vai perder a salvação. Simples assim. Eu não tô falando só de times, né? A gente pode falar de times, a gente pode falar de bandas, Sim, cantores pop. Tem shows que parecem seitas. A Esther mesmo me manda uns vídeos lá do João Mena que mostra lá tipo, uns shows que parecem seitas, que morre gente. Uhum. Toda uma simbologia do Satanás. Um monte, amigo. Um monte. Entendeu? Teve aquela mina que morreu no show daquela cantora. Qual é o nome dela? Americana, que tava muito calor no Rio. A menina morreu na fila lá dentro do show. Então, tipo, a menina morreu na idolatria, tá ligado? Morreu na idolatria. Por idolatria. Como é que chama a cantora? Que as daí tem. Né? O João Mena falou que ela tem parte com o diabo. Taylor Swift? Isso. Isso, o João Mena falou que ela tem parte com o Satanás também. Tudo bem que ele vê Satanás em tudo, mas eu tô começando a ver também, viu? É que hoje em dia eu acho que ele tá em tudo mesmo. Não, é impressionante. Você olha uma coisa, você vai ver a simbólica é um tridente. Você fala, por que o símbolo desse negócio é um tridente? O que eu vi simbolismo de Satanás nesse carnaval, Pedro? Eu tô estudando um satanista, que é o Vic Vanilla. Ele é um satanista verdadeiro. Ele fala a verdade sobre as coisas que ele faz. Ele é verdadeiro. Ele fala a verdade sobre as coisas que ele faz, sobre os rituais dele. Ele fala a verdade. Aquele cara lá é doido. Ele só posta pra ganhar view só. Não, ele é sacerdote. Ele é alto sacerdote. Duvido. Não, ele é, pô. Ele é. Não, também acho que não precisa de tanto pra ser, porque como é uma arte mais oculta, a turma se afasta disso. Não... Se você se entrar de cabeça, você vira. Só que esse não é o problema. O problema é que muita gente já tá normalizando isso, ou dizendo que isso não existe. Porque pensa, se você é o maior bandido do Brasil, você prefere que todo mundo acredite que você não existe, né? Então. Vamos adiante. Então os fariseus... É só fazer uma divisão aqui nas próximas, porque tem 4 situações diferentes aqui, né? A primeira a gente vai falar pergunta, do imposto. a primeira é a pergunta dos impostos,
a segunda da ressurreição, a terceira dos mandamentos e a quarta sobre o Messias. Então, são 4 perguntas numa sequência só, né? 4 temas, né? Vamos falar dos impostos. Aqui Jesus cobrava, né, com os fariseus, de novo. Eles aqui, né, eles tentaram... como é que se diz? Como é que tá escrito aqui? Alguma prova contra Jesus, né? Então eles tentaram fazer da malícia, de malícia, né, de maldade, para que se ele falasse que era para Jesus não pagar imposto, eles iam falar para o imperador que Jesus estava incitando um ataque contra o Estado, né? E se ele falasse que era para pagar imposto, os judeus iam ficar bravos porque Jesus estaria sendo contra o Estado de Israel. Então, eles queriam pegar, não tinha pra onde fugir com essa pergunta. Então, aqui Jesus não vai fugir, né? Ele fugiu com a prostituta, beleza, mas com essa daqui ele vai ser pego, né? Aqui não tem como ele desviar da pergunta. Ele falou, dai, pois o que é de César a César e o que é de Deus a Deus. Ou seja, as coisas de César não tem nada a ver com as coisas de Deus. Certo? Certo. Vamos trazer para o contexto atual. Mais ou menos. Porque ele quis sair da pergunta dos judeus. Ele conseguiu sair da pergunta de uma forma super inteligente, né? Ele pegou, essa foto aqui de quem que é? É de César, então dá pra ele. E as coisas de Deus você vai ter que dar pra Deus. Não tem pra onde você correr. Não é que Jesus aqui tá sendo a favor de um Estado, ou se é de direita ou se é de esquerda. Porque ele falou, ó, essa moeda aqui de quem é? Então beleza, dá pra ele. Ele tá pedindo, dá pra ele. Então Jesus não tá sendo a favor de César aqui. E nem do Estado de Israel ou não. O que ele tá falando é mostrando o que você falou, a divisão entre o que é do mundo é do mundo, o que é de Deus é de Deus. Tem que saber fazer essa diferenciação. E pronto. Não, exatamente. Entendeu? O que é de Deus? É você pescar uns peixes. É você matar um animal para comer. Né? Agora, a moeda cunhada por César é de César. E se a gente fizer um paralelo com hoje em dia, todos os governos são César, né? Eles estão piores que César. César cobrava quanto de imposto daquela gente? 30%, 40%? Hoje a gente paga 50% e sorrindo ainda. Acho que até mais de 50%, né? É. 50% é só do imposto só de produto, mas se for por imposto de renda, imposto de... É um absurdo. Outro dia eu tava vendo com a Esther um negócio pra comprar custava acho que R$250, era importado, né, da China. Os caras pagam 500. Você paga 500. É 250 do item, mais 250 pra bancar o governo. Não, e se você vai comprar um carro, você paga imposto e na hora de você. E o ano inteiro você tem que ficar pagando imposto desse carro, da casa. Na hora que você compra a casa e vai vender casa, você paga imposto. Você paga imposto de renda. É um absurdo, né, velho? Hoje a situação tá muito pior do que era naquela época. Por mais que eles diziam que eram explorados pelos romanos. Acho que Jesus também já sabia disso. Se Tiradentes estivesse vivo hoje, ele dava um tiro na própria cabeça de raiva por ter lutado contra a monarquia de Portugal. Pois é. O imposto de 20%, né? 20%. Era 20%. O quinto. Nossa. Ai. Os caras pagavam 20% e não sabia que era feliz. Aí colocaram a República. Aí, meu filho. Trabalha. E não vai ter desoneração salarial do funcionário. Quer dizer, vai ter, né? Vai ter desoneração fiscal. Não vai ter desoneração fiscal. Ou seja, eles vão onerar o trabalhador para imposto sindical. E o importante do texto é saber que
tem as coisas de Deus, coisas que são de fato de Deus, né? E tem as coisas dos homens. E as pessoas não estão dando importância para as coisas de Deus, estão dando mais importância para as coisas dos homens. Sim. E as coisas de Deus são primordiais. Então, por exemplo, quando Jesus fala que a gente tem que cuidar dos órfãos, dos pobres e das viúvas, o que a gente tem feito por essa galera, né? Então é muito importante a gente avaliar. E também a questão do dízimo e oferta também entra aqui. Não, eu faço trabalhos sociais nesse sentido, né? Mas o ponto aqui não sou eu, né? O ponto aqui é o resto da sociedade. O pessoal não vai pra missa todo domingo. Não vai pra missa todo domingo. Nem todo domingo, né? Então Deus não tem mais um papel na vida cotidiana das pessoas. Que você falou do domingo, é a mesma coisa. Tipo assim, é que na verdade eu, como adventista, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê lá, Deus no seu fala caso, sábado. Porque a Sim. Bíblia fala assim, né? O povo tem ignorado os meus sábados, que a Bíblia fala sábado como o dia do Senhor. Então, até o dia, que aí no caso do catolicismo e da maioria dos evangélicos, seria o domingo, as pessoas. É de Deus. Um dia é de Deus. Então, as pessoas. Esse é o mínimo. Deus deu 6 dias pra gente. Pelo menos um a gente tem que dedicar a Deus. Um só. Ele não pediu pra você se dedicar metade desses dias da semana. Ele podia ter pedido. Mas ele pediu um dia só. E a pessoa que não quer nem um dia se dedicar integralmente a Deus, então é complicado, né? Ele quer ficar 7 dias se dedicando a si mesmo. Então, a pessoa não tem tempo nem pra uma horinha pra Deus, entende? Então, isso é o maior absurdo. Por isso que assim, quando a Adventista ele guarda o sábado, é integral. É do pôr do sol ao pôr do sol. E, na verdade, muita Adventista nem faz isso também, né? Mas tudo bem. E até eu me incluo aqui também. O dízimo é a mesma coisa. Deus podia ter pedido 90% da nossa riqueza, da nossa propriedade. Ele só pediu 10%. E aí tem gente que acha que 10 é muito, que não sei o quê. Não, vou dar 10 reais na igreja, R$1. Só que E Deus católico, então? Ele falou Meu assim, filho. o dízimo é de Deus. Quando você pega o dízimo, você está roubando a Deus. Você não pode roubar uma coisa que não é de Deus. Então, como é de Deus e ele fala assim, você está me roubando? Então, é outra coisa que é de Deus. Então, as pessoas estão negligenciando muitas coisas. Então, Não, e na igreja católica, você falar dízimo, ele te dá um tapa na cara. Os outros fiéis, né? Não o clero. Mas eu não posso nem falar mal do clero. Mas eu tô falando das pessoas, né? Os fiéis. Não, eu não posso falar mal do clero da minha igreja. Eu posso ser excomungado. Não, eu posso. Tem clero ruim. Aqueles padre Júlio Lancelotti lá. E o Papa? Não, o Papa. Você sabe que o Papa não é de tudo ruim? Eu até passo uns panos pra ele. Ele é meio esquerdistão lá, tal, não sei o quê. Mas ele não é de tudo ruim, não. Eu abri meu microfone pra poder rir. Mas eu posso falar mal. Eu não deveria poder falar mal de um bispo, né? De um papa. O Papa é meio esquerdoso, né? Mas é o que vocês têm, fazer o quê? É o que Deus. Deus sabia. E ainda coloca Deus. Deus institui os líderes. Eu vou fazer o quê que ele quis entregar-nos esta punição? Não tem o que fazer. Vocês fizeram por onde? Tem que aceitar. Todos nós fizemos por onde. Porque isso influencia todas as religiões. Vocês não são a verdade? Vocês não são os únicos certos, os primeiros de todos, etc. Então. Somos. Tá com vocês isso daí, então. Tá. A gente vai superar isso aí. 2000 anos. Por 50 anos a gente vai ter um papa esquerdista. Menos. O último papa era extremamente conservador. Vai ver as encíclicas dele. Tá tudo bem. A gente vai sobreviver. Enfim. Tem que ter democracia, é isso, né? Um pouco de direita. A igreja católica não é uma democracia.
Não, você não entendeu. A Igreja Católica não é uma democracia. A Igreja Católica é uma monarquia. A gente poderia dizer até que é um despotismo iluminado. Vamos colocar um despotismo, porque esse movimento é posterior, né? Eu diria ditadura, né? Mas... É uma monarquia absolutista. Pode ser ditadura, pode ser. É bom, sempre teve. Jesus não chegou e falou assim, gente, vamos fazer uma votação aqui para ver como é que vai ser isso aqui? Falou alguma vez? Tem alguma passagem? O Papa não é rei. Mata ou não mata o romano? Pedro, não você, Pedro, o apóstolo. E Judas, o que você acha, hein, que a gente tem que fazer com esse dinheiro? Vamos fazer uma votação aqui. Vamos alimentar os pobres? Vamos alimentar os pobres. Nunca existiu isso. Uma votação ia demorar para Jesus ser vendido, né? É porque não é uma monarquia, porque monarca, ele é sucessória, né, de reis, de família real, né? É, por isso que eu falei despotismo. A Igreja Católica é uma eleição dos sacerdotes. É uma eleição de notáveis, né? Aí eles escolhem um líder a cada... até o cara morrer, né? Morreu, escolhe outro líder, né? Não é da família. Não tem nada a ver. Magistério. Na verdade, é da família. Todos os bispos, teoricamente, todos os bispos... Vocês estão comendo amendoim? Muito não, bom. você. Todos os bispos, na verdade, eles são meio que... Eles são representantes dos apóstolos, né? Então, eles são uma família, né? Deveriam ser, se não se matassem. Mas são. O próximo é a ressurreição. Boa. A ressurreição dos mortos. Então, deixa eu ver essa passagem aqui, só para me relembrar. Eles deram do casamento, né? Que 7, né? Fala da mulher que casou com vários e na ressurreição com quem que ela formaria uma família. E aí Jesus vai e fala que eles não entendem nada, né? Pô, vocês não leram a Bíblia? Que quando você ressuscitar, você não vai ter... Você vai ser como um anjo, que não se dão em casamento, nem nada. Eles não têm um sexo, né? Então nós vamos ser como anjos na ressurreição. Só que assim, pelo que Jesus está dizendo aqui, né? Nós vamos ter a nossa família, tipo assim, meus pais, irmãos, a gente vai reconhecer um ao outro, mas não vamos ter essa relação sexual mais. Não vai, até porque o intuito de Deus, quando ele fez o sexo, né? Era para povoar a terra. Ia chegar num ponto que a terra não ia ter condição de suportar muita gente, ia ter que cancelar se Adão e Eva não tivessem pecado, né? Sim. Ia ter que bloquear o sexo, porque não ia caber gente na terra. Chegar um período que não ia caber. Então, na Nova Jerusalém vai ser isso. As pessoas vão... Como a terra vai estar povoada de salvos, não vai ter o porquê a gente ter relacionamento sexual. E aqui refuta também aquela ideia das pessoas que acreditam que anjos tiveram relação com mulheres lá em Gênesis. O que é totalmente nada a ver, né? Imaginar que anjo vai fazer sexo com gente. Que aí criaram aqueles gigantes. Os nefelins. Jesus está falando que os anjos não fazem sexo, né? Então de onde vieram os gigantes? Os nefelins? Então, ali era uma união de filhos de Caim, de Sete com... Eita, agora eu esqueci agora. Deu branco. Sete, o deus egípcio. Eram os filhos agora o nome da pessoa não lembro agora. Mas é assim, era o povo de Deus contra o povo que não estava obedecendo a Deus. Nimrod. Não era Nimrod, não, agora eu esqueci. Mas aí eles se deram alianças, né? Que era o povo de Deus e o povo que não era de Deus, dos filhos dos homens e os filhos de Deus. E essa união acabou tendo pessoas gigantes. Tanto é que depois eles eram inteligentes, eram gigantes, eram
que inclusive depois do dilúvio continuou tendo gigantes na Terra, né? Na época de Moisés teve gigantes também na Terra. E não necessariamente eram filhos de anjos, porque senão era para ter gigantes ainda. Os anjos era para estar fazendo sexo com pessoas. Sim. É que eu não me preparei para pegar o nome dessas pessoas lá em Gênesis. Mas é um debate também teológico. Mas é onde que tá isso? Aqui, ó. Aqui, esse trecho que a gente leu, ele tem referência em Êxodo 16, né? A referência dele. Êxodo 16. Vai que agora se eu pegar, eu vou. Deixa eu ver aqui. Esse trecho que a gente leu, né? Não é. Tá no comecinho, na verdade. Deixa eu ver aqui o Êxodo 16. 6 capítulos depois dos mandamentos. Dá pra ouvir o que vocês estão falando. A gente tá falando da janta. Disse Aqui tá falando assim, Moisés ó. a Arão. Não, tá em Gênesis 6. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas e filhos de Deus, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então, tá falando, os filhos de Deus viram essas mulheres que estavam pelo planeta, eram muito bonitas, então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens. E estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. E aqui entra Nimrod, né? Porque Nimrod era um dos homens mais inteligentes lá e tal, né? Só que aí você Gigante? tem que ler todo o contexto. Naquela época Entendi. tinham gigantes. Só que esses gigantes aqui eram homens de 2 metros e tava lá, 3 metros, sei lá. Não era Não era gigante tão de 10. gigantes assim. É. Não, nada muito anormal, mas eram grandes. Entendi. Pensa num japonês vendo um alemão também, né? É gigante. Ou um cearense vendo o alemão, um sulista, sei lá. Eles são baixinhos, os cearenses? O pessoal do Nordeste é pequeno, né? Ah, é. Interessante. Que interessante. Mas o sentido desse texto é mais ou menos isso. Não existe reencarnação. A gente não vai reencarnar, não é uma alma que vai descer num corpo. É ressurreição. Então você vai ressuscitar. E aí você não vai ter casamento depois de ressuscitado, né? Você vai viver como os anjos no céu. Mas Aí a vem o mandamento mais ressurreição importante. é no reino, né? Isso. Entendi. Aí vem o Na mandamento mais importante que Jesus é confrontado, né? Qual que é dos mandamentos mais importante? E aí eu pergunto, foi anulado ou não? Jesus é a anulação do Velho Testamento, né? Não é anulado. Ele veio cumprir a profecia e fazer uma nova aliança. Jesus é a nova aliança do povo com Deus. Ponto. Então, Se mas ele aí é a uma pergunta nova aliança, a aliança anterior não é válida, ora. Não, aqui tô falando do texto aqui. Foi perguntado qual dos mandamentos era o mais importante. Então aqui talvez seria um momento específico para Jesus fazer essa divisão de leis, né? E ele falou que Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei dos e os profetas. Mais Então uma vez ele desbancou. aqui não tem nenhuma anulação no caso, né?
nesse texto Não, em específico. não é anulação, né? Mas ele falou que o que importa mesmo são esses mandamentos. A lei e os profetas é o quê? O Pentateuco, a lei inteira, e os profetas. Seja lá o que quer que esteja escrito na lei dos profetas, ele resumiu nisso. Ou seja, a nova aliança. Então, mas essa amar a Deus e amar ao próximo não é uma invenção dele. Esse amar a Deus e amar ao próximo já está no Antigo Testamento. Está lá em Deuteronômio 6, Levítico 19. Que também Êxodo fala 10, a mesma... Não, esse do 10 não. 20. 20, mas só que 20 é os mandamentos. Só que aqui tá. Lá em Deuteronômio 6, fala a questão de amar a Deus com todo o seu coração e toda a sua alma. Em Levítico também fala para você amar o próximo como a ti mesmo. Então Jesus não está dando uma nova aliança, tipo, no sentido de diferente do que eles aprenderam, porque isso já existia. Esse amar a Deus sobre todas as coisas já era uma ordem de Moisés. E o próximo como a ti mesmo também já era uma ordem de Moisés. É Deuteronômio 6 que você falou? Versículo 5. E Levítico 19, versículo 18. E Deuteronômio 10, versículo 12. De 18 a 34, no Levítico. Não, Levítico é 19, versículo 18. Levítico é capítulo 19, versículo 18 a 34. Carta aos Romanos, capítulo 13. Gálatas, capítulo 5. São todas as referências desse texto. O texto realmente tem muita referência. Gálatas aí já fala da questão da graça. Gálatas 3. E Romanos o que você falou? Romanos 7? 13. 13? Capítulo 8 a 10. Versículo 8 a J.O. 10. J.O. é João ou é Jó? Não, tem o J.O. João e tem o J.O. Jó também. É com Acho acento. que Se aqui é tivesse João, acento, porque não tem acento. tivesse... então. Então a questão aqui que Jesus está falando é o seguinte: se você obedece à lei sem ter o amor, então não vale nada. Então você tem que obedecer a Deus não por obrigação, por legalismo, mas por entender que a lei é amor ao próximo e amor a Deus. Aqui o que a Igreja Católica fez, que é uma crítica minha assim, né? Ela pegou os 10 mandamentos, aí ela colocou o primeiro mandamento nos 10, ele colocou essa parte. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo ela colocou não terás outros deuses? Eu não lembro agora como que é a ordem da Igreja Católica. Mas ela faz a divisão assim. Deuses diante de mim. Então, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas é os 4 primeiros mandamentos. Isso. E amar ao próximo é os outros 6 mandamentos. Entendeu? Agora, você não pode pegar esse amar a Deus sobre todas as coisas e colocar no decálogo, de fazer os malabarismos. Tipo, por exemplo, usar os 10 mandamentos alterados, né? Eu vou tirar o não roubarás e vou colocar esse aqui, amar ao próximo como a ti mesmo. Não faz sentido. Se você já ama o próximo, você já está incluindo o não roubar. Entendeu? Você não vai roubar o que não é seu. Se você roubar o que não é seu, você não está amando o seu próximo já. A gente pode usar só esses 2 mandamentos, né? Não que ele esteja anulando nenhum dos 10 aqui. Os 10 continuam sendo válidos. Aqui o que ele fez é um resumo, que é a simbologia é o ápice dos 10 mandamentos. Então, se eu guardo os 10 mandamentos, eu estou amando a Deus e amando ao próximo. Mas se você ama a Deus e ama ao próximo, você está guardando os 10 mandamentos. Por isso que João falou assim, ou não necessariamente. Não obedece. Por isso que João falou assim, quem não obedece os mandamentos
não ama a Deus. É muito simples. Então, se eu rejeito as leis de Deus, eu estou provando que eu não amo a Deus. Por isso que entra essa questão de santificação, né? E se eu não batalho por uma santificação, por uma transformação de vida, eu nem amo, eu não estou provando que eu amo a Deus. Eu prefiro amar o mundo do que amar a Deus. Então, é aí que entra a santificação da pessoa. Beleza, mas o ponto é o seguinte: você falou que quem segue os 10 mandamentos segue esses mandamentos aqui também, certo? Sim. Não necessariamente Agora... que eu possa também guardar os 10 mandamentos, mas por legalismo. Hã? Eu tenho que guardar os mandamentos com amor. Pensando no amor, não no legalismo, como os fariseus estavam fazendo. Não, beleza, mas se eu guardo os 10 mandamentos, eu estou obedecendo a esses aqui. Isso. Se eu guardo só esses aqui, eu não estou obedecendo os 10. Não tem como você guardar esses aí e não obedecer os 10. Esses aí é o resumo dos 10. Como? Tem mandamento lá que não vai guardar. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o Êxodo. Tipo, se você não honra seu pai e sua mãe, você não tá guardando, você não tá guardando. Não, você pode respeitar tá e não honrar. Não, mas você não tá amando o próximo. Você tem que amar o próximo. Seus pais são próximos de você. Se você não ama seus pais, como é que você vai obedecer aos mandamentos? Não, mas você pode amar a eles e querer distância porque você ama ele. Não, até aí tudo bem. Aí não tem problema. O que eu tô falando é de você desrespeitar os seus pais, maltratar ou até mesmo matar os pais. Entende? Você não tá amando. Às vezes o afastamento dos pais é uma forma de amor também. Por isso que Jesus fala, quando você for se casar, você tem que sair, você tem que separar dos seus pais. Não que você vai deixar de amar seus pais, você vai continuar amando, mas você tem que sair. Porque você está fazendo uma nova família. Oi, tinha caído. Alô? Tá me ouvindo? Agora eu tinha caído. Yes. E aqui tá, por exemplo, ó, não terás outros. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ou que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Uhum. Só que isso não tem nada a ver com esses 2 mandamentos. Como não? Eu posso amar a Deus sobre todas as coisas e tentar fazer imagens para representá-lo, seguindo esses 2 mandamentos. Não. Não está Porque escrito porque você vai acabar adorando mais a imagem do que o próprio Deus. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um crucifixo no meu pescoço aqui. Aqui é Jesus, simbolicamente e tal. Eu amo a Jesus. Estou mostrando para as pessoas que eu sou de Jesus. Só que a partir do momento que às vezes eu tiro essa correntinha do pescoço, a pessoa às vezes, estou falando de um caso específico, né? A pessoa vai acabar se desprotegida porque ela está sem esse amuleto, né? é verdade. Ou as pessoas põem no carro. Tem aqui no carro a imagem ou um adesivo. Se eu tirar esse adesivo, eu acabo perdendo a proteção. Você está colocando uma proteção no objeto. Ou Entendi. que os judeus colocam uma fita no braço e na testa, que é uma lei de Moisés, né? Uhum. Colocar no braço e na testa e tal, né? E aí eles fazem isso. É uma caixinha. Então, beleza. Beleza, você tá colocando. Só que às vezes aquela pessoa tá fazendo isso como uma forma de idolatria de si mesmo. Tipo, eu sou tão santo, eu tenho isso aqui, tô mostrando pro mundo inteiro. Tá? Ou quando Deus mandou eles fazerem uma serpente de bronze,
E com o tempo as pessoas começaram a cultuar a serpente, sem entender o porquê estavam fazendo isso. Então, por isso que serve essa lei. Pessoas cultuaram a serpente? Cultuaram, aí o rei, agora esqueci o nome dele também, mandou destruir. Destruiu a serpente. Mas não foi Deus que mandou colocar a serpente de bronze para redimir as pessoas que estavam sendo picadas por serpentes? Exatamente. Ele que mandou. Que ali simbolizava Jesus. Por isso que você perguntar para um judeu, ele não vai saber explicar o porquê. Mas ali é a simbologia de Jesus. Só que com o tempo as pessoas começaram a adorar ali. A Bíblia chama de que aquela serpente tinha até o nome de Neustan, eu acho que é Neustan. E aí era como se fosse uma deusa para eles quase já. E aí o rei mandou destruir. Porque já estava virando idolatria. Entendi. Aí você deixa de amar a Deus para amar o objeto. Por isso que é uma lei de Deus colocou aqui para a gente saber diferenciar mesmo essa questão de idolatria a coisas ou pessoas. Ainda que inconscientemente, que nem você falou da menina lá, quer dizer, eu falei, né, da menina que estava no show, ali é uma forma inconsciente de idolatria. Se você chegar na família dela e falar assim, se você chegar na família dela e falar assim, ela foi pro inferno porque ela morreu na idolatria. A família dela vai querer te matar de ódio. Vai falar assim, não, ela não estava idolatrando e tal, vai se justificar. Sim, Mas ela de tava. fato, ela estava, entendeu? Inconscientemente. Então a lei continua sendo válida, porque é uma lei de amor. Você não tem que idolatrar nada, só tem que idolatrar aquele que te criou. Colocar Deus acima de tudo. Ele que está acima de tudo, ele que detém o controle de tudo. A mesma coisa, a questão de todos os outros 9 mandamentos. Não só esse, mas todos os outros. Não, beleza. Então as duas coisas são a mesma coisa. É. Jesus resumiu inteligentemente os 10 mandamentos pra cá. Então, mas eu não preciso seguir aqueles. Eu posso seguir só esses. Não tem como você seguir esses. Você tem que seguir aqueles. Quando você segue aqueles, você automaticamente está seguindo esses. Mas não é a nova aliança? Não é. A nova aliança é a questão da cruz. Porque aí alcançou o mundo inteiro. Enquanto aquela aliança era para um povo, até a chegada do Messias, agora não. Agora veio alcançar o mundo todo. É um chamado que foi para o mundo inteiro. Então aqui é a nova aliança que foi para o mundo inteiro. Antes era só exclusivo de um povo. Não era para a aliança de Deus não era com outros povos que eram chamados gentios. Então todas aquelas leis eram para um povo só. Que agora em Cristo expandiu para o mundo inteiro, porque a salvação alcançou. Com a nova aliança. Exatamente, a cruz alcançou todo mundo. Mas não quer dizer que Jesus mudou, porque, por exemplo, o muçulmano, ele acredita que a religião dele agora é a religião verdadeira. E aí eles pegam lá a Bíblia e falam, aqui tá falando de Maomé e tal, eles começam a fazer um malabarismo e tentando justificar a religião dele. E eles falam assim, a Bíblia tá cheia de erro e tal. Começam a falar que a Bíblia é um livro que foi compilada por homens. E agora o livro sagrado é o de Moisés. Maomé. Não, mas eu só tô dando exemplo. Mas se você conversar com eles, eles vão dar bons argumentos. E aí eles falam, a Bíblia foi manipulada, não é o original, são cópias das cópias. E o original agora é o de Maomé, que recebeu diretamente do anjo. E agora você tem que seguir Maomé, e não a Bíblia. E aí quando você conversa com um cristão, quando o cristão fala assim, agora trouxe uma nova aliança, o antigo foi tudo anulado e agora é um novo, porque ele trouxe outras coisas, na minha visão, parece que é o mesmo argumento do muçulmano. Como se Jesus fosse até um falso profeta, porque ele está mudando tudo, e Jesus não mudou. Ele só está reafirmando que quando você ama o próximo e a Deus, você está aguardando todas as leis de Moisés. Ele não está anulando aqui, entendeu? Não está trocando. Seria bem claro que ele fala, troquei. Ele nunca fala nada que ele trocou.
Entendeu? Entendi. Mas nova aliança sugere novas práticas, novas regras, novas condutas. Tipo o quê? Entendeu? Por exemplo, dá exemplo. Um exemplo, a carne do porco. Se eu não me engano, isso tá. Esther vai saber dizer melhor. Você dormiu, Esther, ou você tá aí? Estou aqui. Qual que é o livro depois do Evangelho que fala da carne do porco? O Que livro Deus depois do Evangelho? Atos. é Atos, né? Que Paulo vê um porco descendo do céu. Pedro. Não é um porco. É Pedro. Pedro? Ah, foi Pedro? Aham. Sim. E aí ele viu vários animais e Deus foi insistindo para ele comer, e ele não comeu, não queria comer. Aham. Então, ele comeu? Pô. Não, ele não comeu, mas Deus falou para ele comer. Então, ele não comeu. Mas ele escreveu o Apocalipse. Não, ele não. Foi João. Ah, é, verdade. É porque tem o Apocalipse de Pedro, mas. Nossa, a gente brisou isso essa semana passada. Eu até que cheguei a ver com o Pedro também, Esther. Muito legal o Apocalipse de Pedro. Ele descreve certinho como é que é o inferno. Então, mas é onde Jesus mudou A nova algumas aliança coisas. sugere novas regras. Se você fala que o tempo dos Atos dos Apóstolos foi inspirado pelo Espírito Santo, para que a palavra fosse levada adiante, então tudo que o Espírito Santo influenciou, inclusive o sonho de Pedro que estava relatado no Atos dos Apóstolos por Lucas, também é uma verdade, entendeu? Então pode comer porco. Não, mas aí você teria que mostrar um trecho que eles estavam ali comendo o porco, né? Não, pô. Se Deus falou que pode, tá na Bíblia, eu preciso mostrar alguém comendo na Bíblia? Não, mas aí você viu um sonho, que aí depois você vê a explicação daquele sonho. Qual que é a explicação? Ué, só você vê logo na sequência, que Pedro ele viu aquela imagem de sonho 3 vezes. E as 3 vezes ele falou que não queria, não ia comer. Ele falou, não, não vou comer, não vou comer. Aí depois, nos trechos, explica o que significou aqueles animais. Porque aqueles animais estavam simbolizando os gentios. Que logo na sequência, quem vieram visitar Pedro foram 3 pessoas que eram gentis. E Deus E manda não Pedro, escandalizar eles. e Pedro não estava aceitando os gentios, tá? Ele estava meio com receio, assim, né? E aí Deus deu forma de sonho que ele tinha que aceitar, sim, porque agora a nova aliança alcançou os gentios. Então aquele sonho de animal está se referindo a gentios. Ele tinha que aceitar os gentios, e não comida. Não está falando de comida em si. Não chegou lá, você vai comer, agora ele pegou um prato de porco que vai estar comendo. Porque Pedro rejeitou. Ele rejeitou esse prato, entre Não, aspas, mas né? Mas não, ele depois rejeitou. mas ele viu que eram os gentios, tá? O sonho. Por isso que quando você vê no livro de Daniel, quando fala de animais, Mas o livro de os gentios comem Ezequiel, porco. os gentios comiam porco. Comem. Até hoje. E aí, Mas o a Pedro. aliança alcançou os gentios. Agora os gentios devem se converter. Por exemplo, os gentios, eles tinham várias práticas de idolatria, várias práticas Eles de devem coisa se errada. converter à velha aliança para receber a nova aliança. Não faz sentido isso. Não, eles têm que aceitar os mandamentos de Deus. Então, quando você vê lá uma pessoa que é viciada em drogas, a pessoa aceitou Jesus, ele precisa lutar contra esse vício das drogas. Ou, ou a pessoa é adúltera, quando ele aceita Jesus, ele tem que aceitar que não tem mais que adulterar. Ou a pessoa que idolatra imagens, objetos, pessoas, ele tem que deixar dessas práticas. Ele era gentil, ele não tinha essas leis. Agora ele passa a ter essas leis porque ele foi alcançado por Jesus. Então agora ele tem que se renovar
e aceitar as leis, que é a lei de amor. Então tem que amar ao próximo e amar a Deus. Entendeu? E o porco entra como essa questão a mesma questão das drogas. Porque Deus fala que ele, lá em Isaías, que Deus abomina quem se alimenta da carne do porco e de ratos. Não é só o porco, né? Os ratos também. Então, se Deus abominava antes, então por que agora ele vai, agora tá tudo bem, porque agora você pode ser gentil. Não é você agora vai ser gentil. É o contrário, o gentil vem pra cá e não nós vamos pra lá. Entende? Não faz sentido. A maior parte das pessoas não era judeu. Como assim? O evangelho, ele foi, na nova aliança, feito para todo mundo do mundo, né? Sim. E a maior parte das pessoas não era judeu. Não. Era para as pessoas se converterem aos mandamentos de Deus. Não para ser judeu. Aí entra a divisão. Não é para você ser judeu. Então não é para você se circuncidar. Mas é para você fazer. Mas o porco não é questão de ser judeu. O porco é uma questão de dieta, de alimentação. É de ser judeu. O pessoal não come porco porque é judeu. Não necessariamente. O vegano não, ele pode não comer porco, nem ser cristão, mas ele não come porco. Ele não é judeu. Não, beleza. Não, o adventista também não é judeu e não come porco. Então, exatamente. Agora, se eu me circuncidar para querer fazer parte de algum grupo, no sentido de. Não precisa nem ser judaico, mas, eu vou fazer isso para pertencer a um grupo que é de Deus. Não faz sentido nenhum. Entra o batismo. O batismo entra porque o batismo é uma questão de arrependimento. E não porque você vai participar de um grupo. O batismo é de você mostrar ao mundo inteiro que você está se arrependendo e se entregando a uma nova vida. É diferente da circuncisão. A circuncisão é fazer parte de um grupo. E o porco não entra nessa lista de fazer parte. Não tem sentido. Mas o que Esther e Gabi acham dessa questão do porco? Esther? Será que dormiu? Parece que sim. Dormiu. Bom. Vamos continuar então. Mas vamos continuar, mesmo com esse ponto de discordância. Tá? Sim. Não, normal. Boa. Acontece. Vamos lá. Aí eles se reuniram, os fariseus, e Jesus que interrogou eles dessa vez, né? Que pensais a respeito do Cristo? O celular da Esther tá bloqueado, gente, desculpa. Eu tô ouvindo, mas eu não sei a senha. Quer comentar a questão do porco? Eu também não sei a senha. A questão do porco é uma questão de higiene e saúde, né? Tem que... Abaixa o volume do celular da Esther, Gabi. Senão vai ficar dando essa interferência. A questão do porco, eu concordo que porco é uma carne inflamatória que a gente deve evitar. Não tá baixando, gente. Não sei. Não, é do celular. Consegui. Então. Entendeu? O meu entendimento do não comer a carne de porco é por uma questão de saúde, porque comer carne de porco naquela época, onde não se tinha nenhum método de higienização, limpeza, processo que nós temos hoje, era mortal. Sim, isso é verdade. Então acho que era mais uma questão de higienização mesmo, o senhor querendo preservar a saúde do povo, né? É claro que eu também não duvido que os judeus criaram todo um rito espiritual disso e tudo mais,
Mas, assim, pelo menos para o Senhor é uma questão de saúde. Tanto que depois foi permitido. Então, mas é que tá, o Pedro disse que não foi permitido. Depois foi porque qual era a passagem que fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. É o meu entendimento. Hoje não é mais proibido comer carne de porco. Os judeus ainda mantêm essa tradição. Eles ainda são Isso é do judeus, mas evangelho, né? sim. Mas hoje não é pecado comer carne de porco. Ninguém vai pro inferno por comer carne de porco, não. Eu acho que. Eu acho não, né? De acordo com o evangelho, é certeza. Tanto que tem toda aquela divergência, né, entre os gentios e os judeus, que os gentios comiam carne de porco tranquilamente e os judeus ficavam horrorizados, e Paulo fala sobre isso. Que o que contamina não é mais o que entra, e sim o que sai, então. E também aconselha para os que comem tranquilamente não comer também na frente dos que não comem, para não escandalizar e tudo mais. Então, assim, Sim. Não tem vou todo um chamar o debate em Rodrigo torno disso. Silva pra uma feijoada. Exato. Não vou chamar também o irmão que não come, ó, vem que comer uma feijoada. Aí eu estaria afrontando, estaria desrespeitando, mas pelo que se entende dos evangelhos, carne de porco não é proibido comer hoje mais, não. Vai levar ninguém pro inferno por causa disso. Quer falar, Pedro? Sobre não? Você acha que Não, pode tá dar tudo bem? sequência, já falei já. Então beleza. Então vamos Vai dar ficar muito sequência tempo aí. nesse trecho. É. Beleza. Então, aí agora Cristo perguntou para os fariseus, né? Que pensais a respeito do Cristo? Ele é filho de quem? E eles responderam de Davi. E aí Jesus falou: como então Davi, falando sob inspiração, lhe chama Senhor ao dizer? Ele vai citar o trecho. De onde que é esse trecho? Salmos? Isso. Ora, se Davi o chama Senhor, como pode ser seu filho? Ah, o Davi chama o Cristo de Senhor? Porque lá, na verdade, não tá falando de, assim, Do explicitamente Messias. do Messias. Tá falando do rei escolhido por Deus. E aí, Davi fala: o Senhor Deus disse ao meu Senhor, o rei, sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, Davi está falando que Jesus está incluindo essa passagem ao Messias, que deveria ser um conceito, um entendimento judaico, né? Esse Senhor o Senhor do meu Senhor, né? Uhum. Então, como que Davi chama Senhor do meu Senhor? Sabe, tipo, tá colocando como Senhor, né? Colocando ao mesmo nível, assim, praticamente de Deus. O rei dele? Quem que ele tá colocando no mesmo nível de Deus? Tá falando do Messias. Ah, tá. Então, quando você lê esse trecho assim para O um judeu, primeiro ele não vai saber Senhor explicar, não vai saber é explicar Deus. quem é o Senhor do meu Senhor. O primeiro Senhor é Deus. Uhum. E o segundo Senhor É o é Messias. Jesus. É o É o Messias que Messias. de Davi, né? Davi tá falando do Messias, Senhor do meu Senhor. É Ele tá bem falando de duas confuso. pessoas, né? O Senhor Deus Uhum. disse ao meu Senhor. É como se tivesse
duas pessoas aqui, entendeu? De Uhum. poder, de autoridade. Entendi. Isso aqui é um dos trechos que falam que cumpriu as profecias e tal? Ou não? Não, aqui só Jesus utilizando o Antigo Testamento para provar para o judeu quem era o Messias. Então, assim, a Entendi. gente usa sempre a Bíblia como um parâmetro das nossas doutrinas. Então, quem é o Messias prometido? Que tinha que ser da linhagem de Davi. O judeu rejeita Jesus porque Jesus ele não é filho direto de Davi no sentido paterno, porque ele não tem pai. E pro judeu, ele tem que ser filho descendente de pai e não de mãe. Então entra vários debates, né? Então você tem que, pela Bíblia, provar para o judeu que Jesus é filho. Aí você tem que dar aquela descendência de Jesus, que na descendência de Uhum. Jesus é por José, não fala de Maria, tá falando de José. E aí entra nessa complexidade, né? Porque ele não é filho direto de José. Sim. Então é bem complexo. Você tem que saber defender a, a sua fé. Você só consegue utilizando o Antigo Testamento. Você consegue provar que Jesus é o Messias pelo Antigo Testamento. Jesus usou o Antigo Testamento para mostrar que ele é o Senhor de Davi. Ele não é só filho de Davi, mas ele é o Senhor de Davi. Então, como que o Messias, que seria descendente de Davi, ao mesmo tempo que é o Senhor de Davi? Entendi. A linhagem de descendência para os judeus deveria ser do pai. Do Pai. Aí você vai em Isaías, tem vários trechos também do Messias. Você não pode pegar um trecho só isolado, você tem que pegar vários trechos que falam sobre aquele tema. Foi o que eu te falei lá sobre o Apocalipse de Pedro, né? Então, o Apocalipse de Pedro está falando sobre isso aqui. Está falando sobre o inferno. Então você tem que pegar todos os trechos da Bíblia que fala sobre inferno, fala sobre ressurreição, sobre a vida pós-morte, como é que será. Aí você vê se o Evangelho, o Apocalipse de Pedro, realmente tem a ver com a Bíblia. A mesma coisa Entendi. os muçulmanos. Você tem que pegar o Alcorão, ler o que o Maomé falou e ver se está de acordo com a Bíblia, para ver se ele é um profeta ou não. É muito Nossa, simples. mas esse salmo aqui é o salmo do Messias, né? É o salmo 110. É. Ó, eu vou ler para vocês, ele é bem curtinho. De Davi, salmo, oráculo de Yahvé ao meu Senhor. Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. Desde Sião, Yahvé estende teu cetro poderoso e dominas em meio aos teus inimigos. A ti o principado no dia do teu nascimento. Olha que importante essa passagem. A ti o principado no dia do teu nascimento. As honras sagradas desde o seio, desde a aurora da tua juventude. Yahvé jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele esmaga os reis no dia da sua ira. Ele julga as nações, amontoa cadáveres. Esmaga cabeças pela imensidão da terra. A caminho ele bebe da torrente. E por isso levanta a cabeça. Vocês Claramente falando do entenderam? Messias, né? Vocês entenderam essa parte? A ti o principado no dia do teu nascimento? E governará as nações também, né? Não, o principado é o coletivo de dominações de anjos. Uhum. Um principado é um coletivo de anjos. E quando Jesus nasceu, realmente tem a lenda, tem no Evangelho, né, de que anjos fizeram a festa, né? E aqui tá falando que ele vai ser sacerdote para sempre.
É, Então não tá, sacerdote. ele julgará as nações. Então aqui está falando do Messias. E esse Messias é o Senhor Deus é o Senhor dele, né? E ele é o Senhor de Davi. Esse Messias. Sim. Então, como que o filho de Davi, descendência de Davi, seria o Senhor de Davi? Aí o Isso judeu aí. não soube responder. Pessoal, eu vou Hum. indo, tá? Que já vai dar 11 horas. Eu até me perdi aqui A um gente pouco. já tá terminando. Fica tranquilo. Tá bom, mas podem Pode ir lá. Falou. sair. Falou. Tchau, Boa gente. noite. Beijo. Boa Boa noite. noite. Então, mas é interessantíssimo, né? Esse salmo aqui. E todos que falam de. Todos os trechos que falam do Messias também. É, depois precisa pesquisar. É bacana. É isso aí, né? Encerrou por hoje. Certo? É isso aí. Beleza. Boa Então noite. até semana que vem. Boa noite. Falou. Falou. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.